Você ficou relativamente conhecido aí. Hoje a sua principal bandeira é a renda básica. É possível coadunar, misturar isso com políticas liberais e libertárias, ou você acha que são duas coisas que não se cruzam? Tá. Bom, eu não sei se, na verdade, se dá para chamar da minha principal bandeira. Eu acho que muita gente tem me perguntado sobre o assunto porque acho que tem pouca gente falando sobre, né? E aí, quando alguns falam algumas coisas meio malucas, como emissão de dinheiro, como, enfim, algo nesse sentido. E eu defendo uma renda básica aliada a equilíbrio fiscal, né? Então, então vamos lá. Foi meio que eu falei ali na outra pergunta. Eu passei a defender renda básica porque eu tenho um diagnóstico de que os programas sociais focalizados que eu defendia, que eu considerava melhores antigamente, como Bolsa Família, etc., eles muito provavelmente eles não estão dando mais conta de você gerar uma sociedade em que as pessoas vão ficar migrando, vão ficar passando por problemas de suficiência econômica, seria nesse sentido. Então, sobre isso se poder ser aliado a ideais liberais, libertários, enfim, eu não sei exatamente, assim, se algum governo quiser, por exemplo, ser totalmente liberal, libertário, etc., pode, por exemplo, instituir uma renda básica tirando dinheiro de serviços prestados pelo Estado, como educação, saúde, enfim. Você dá um dinheiro ali para as pessoas contratam os seus bens e serviços com dinheiro transferido. Isso seria uma política de caráter liberal. Então, não há nada que vá contra, nesse sentido, ideais liberais. É sempre importante pensar que você pega aí Adam Smith, pega até Hayek, acho que eu falei Hayek, pega Hayek, pega aí, deixa eu pensar aqui mais em outros liberais, assim, o Stuart Mill, apesar de que vários não consideram ele liberal, enfim. Mas pega vários autores liberais, todos eles defendem o seguinte, você tem que pelo menos permitir que as pessoas tenham uma suficiência econômica mínima para elas, enfim, conseguirem prosperar no sentido até de estarem livres de coerções do Estado, né? Enfim, quando você não tem nada, você tá totalmente à mercê de forças coercivas, inclusive do próprio Estado. A gente vê muito isso, sei lá, em remoções de comunidades, enfim, as pessoas obviamente ele não tem nada para se opor ao governo, e aí você não tem recurso para, por exemplo, uma assessoria jurídica efetiva, enfim. Enquanto que, quando o governo tenta, por exemplo, é, desapropriar ali grandes mansões que ficam em áreas de risco, enfim, como fizeram para vários outros lugares mais pobres, aí o cara que é dono da mansão ele consegue barrar essa remoção porque tem uma boa assessoria jurídica, enfim. É mais nesse sentido de que você dando alguma renda mínima para as pessoas, você garantindo que as pessoas não fiquem abaixo do mínimo para a sobrevivência, você dá mais poder a elas de resistir a forças de coerção. Acho que seria nesse sentido. E é claro que assim, você tem que ir no sentido sempre do equilíbrio das contas públicas. Você não pode ficar nunca defendendo transferência de renda sem uma base de fiscal sólida, enfim, dizer, ó, esse dinheiro vai sair daqui, esse dinheiro vai sair dali, enfim. E tampouco eu defendo unicamente um aumento da carga tributária. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem uma carga tributária alta. Eu acho que digamos, em um sentido mais emergencial, a gente poderia pensar num aumento um pouco da carga tributária para resistir agora ao efeito da crise. Mas, de qualquer forma, eu não acho que a carga tributária do Brasil seja ok. Eu acho que ela é alta. Acho que se encaminha no sentido de sempre de controlar o gasto público para poder futuramente reduzir essa carga tributária. Mas, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar com a realidade. O governo está com um gasto muito maior do que a sua receita,
você está querendo, você precisa dar algum suporte para os trabalhadores que estão perdendo seus empregos, tá? Alguns provavelmente nunca vão voltar a ter empregos formais. Então, acho que, enfim, algum tipo de assistência no sentido de transferência direta vai ser necessário. Eu estou defendendo mais do que antes o aumento da cobertura, ou seja, você aumentar o número de pessoas recebendo transferências, pelas razões que eu expus anteriormente, mas você trabalha de uma forma de você garantir a sustentabilidade fiscal sem nunca, sem nunca abrir mão de princípios importantes, não só no sentido liberal, mas no sentido da sustentabilidade da economia, que é você realmente garantir um horizonte fiscal sustentável em que você não vai ter aumentos de gastos sempre maiores do que os seus aumentos de receita. Perdão dizer que essa é a sua principal bandeira, é que você defende tão bem a renda mínima, que sempre que eu penso em renda mínima, eu só lembro de você e do supletivo. Mas brincadeiras à parte, depois de tudo isso, você ainda se considera um liberal, um libertário, ou hoje em dia você acha que você tem outro posicionamento? É uma boa pergunta, que eu tenho me esquivado de te responder. Eu acho que eu tenho uma trajetória que passou pelo liberalismo, no sentido de eu participei, eu fui do EPL, eu sou Barra-Fui do Mercado Popular, que foi fundado em ideias liberais. Enfim, eu tentei, enfim, criei grupo de estudo do Friedman, enfim, eu tive toda uma caminhada aí desde 2015, 2016, quando eu estava ainda na faculdade, que, enfim, tinha ideais liberais. E eu acho que muitos desses ideais me acompanham até hoje, muito fortemente, no sentido de que eu entendo o liberalismo como uma base ideológica, e até o libertarianismo, acho que tem o seu mérito nesse sentido, de você colocar ali o indivíduo como realmente a base pela qual você deve, a unidade pela qual você deve avaliar a sociedade, né? Eu acho que o grande mérito de ideias liberais, libertárias, é você colocar realmente o indivíduo no centro da avaliação de uma boa sociedade ou não. E aí, quando você pensa, acho que se a gente abrisse mão desses ideais, se a gente abrisse mão dessas ideias que foram, enfim, desenvolvidas ali a partir do século XVIII, XIX, a gente cria, mesmo em prol de algo como mais solidário, enfim, acho que a gente caminharia muito para um risco de criar uma sociedade muito mais injusta do que a gente já tem hoje, em que eu acho que até existem muitas injustiças. Eu não sou contra, eu não sou contra, digamos, solidariedade, não sou contra transferência de renda, obviamente, como estou defendendo aqui várias vezes. Eu não sou contra medidas até de, digamos, controle mais ativo do Estado mesmo, assim, até por isso eu acho que um teto de gastos é uma coisa positiva, enfim. É, o, Enfim, eu acho que tudo isso vai no sentido correto, na direção. Desculpa, eu na verdade confundi. Eu não sou também nem a favor, por exemplo, não sou nem contra, por exemplo, umas intervenções pontuais na economia. Mas o que eu acho que a gente tem que ser muito contra é a ideia de que a gente tem que abrir mão da ideia de que o indivíduo ele tem que ter um caráter central na avaliação de uma boa sociedade ou não. Eu acho que isso é muito importante. Acho que todos os valores democráticos que a gente tem hoje, eles derivam enfim, dessa ideia. Então, eu acho que... E é óbvio que o Estado hoje, ele foi construído, não só no Brasil, em todo lugar do mundo, ele foi construído a partir de vários autoritarismos, de elites, enfim, controlando aí poderes de coerção, enfim, que até foram se desenvolvendo melhor, e foram se desenvolvendo melhor graças a ideias liberais, graças até, enfim, a pressões nesse sentido. Mas, de qualquer forma, a gente precisa sempre ter em xeque, ter o Estado em xeque, ter sempre o poder de coerção em xeque. A gente nunca pode dar a uma suposta coletividade um poder absoluto sobre os indivíduos. Eu acho que isso é muito importante. Se eu sou liberal ou não, se eu sou libertário ou não, eu acho que
Eu acho que hoje eu estou eu estou tão profundamente já jogado no debate sobre políticas públicas que fica difícil para mim contribuir como ideólogo, como uma pessoa que defende uma ideologia em relação a outra. Não que as ideologias elas estejam fora do debate de políticas públicas, mas no sentido de que hoje em dia eu estou muito mais dentro de debates sobre é melhor essa ou aquela política, é melhor adotar ou não adotar essa política, é melhor quais são os ganhos e as perdas de tal, enfim, mudança ou não. Eu estou tão mais dentro hoje em dia desse tipo de debate público que para mim fica muito difícil me posicionar, por exemplo, como um liberal, um libertário, enfim, porque é um tipo de classificação, é um tipo de categorização, de qualificação que agrega pouco a, às políticas públicas em si. O que eu acho que é muito importante é a gente manter muito acho que as ideias do liberalismo sempre vivas. Acho que é importante nunca abrir mão dessa construção ideológica criada que nos proporcionou tantas mudanças positivas.